aí, galera do canal Oi Oi Oi, pronta aqui para mais um vídeo neste canal. E antes de falar do tema de hoje, eu vou pedir para você se inscrever neste canal, ativar o sininho de notificações, deixar comentários, like e dislike, tá? Tudo isso é importante para a relevância do canal e ganho mais inscritos. E é importante deixar comentário, tá, gente? Deixem comentários que isso é importante aqui para o canal, tá? E temos também o arroba lá no Instagram, arroba canal Oi Oi Oi, e é por lá que eu faço a divulgação dos vídeos quando eles saem aos sábados, lembrando que os vídeos sempre vão ao ar sábado, 3h30 da tarde, no horário aqui da Holanda, tá bom, gente? E é isso daí. O tema de hoje, Jovem Guarda. Nós estamos aí falando sobre rock, julho é o mês do rock and roll, já falamos de Rita Lee, já falamos de Beatles, versões das músicas dos Beatles. Porra, tudo isso? E hoje é dedicado à Jovem Guarda. Aí, às vezes algumas pessoas se perguntam, mas Jovem Guarda é rock and roll? Sim, gente, Jovem Guarda é rock and roll, sim. Sabia? Não sabia? Então agora você tá sabendo. Tá? Rock balada, rock and roll também. E a Jovem Guarda foi um movimento musical nos anos 60 que estava em sintonia com o rock da época do início dos anos 60, o rock balada que era cantado pelos Beatles. E a Jovem Guarda estava em sintonia também com a Beatlemania. A Beatlemania estava para o mundo, o que a Jovem Guarda estava para o Brasil naquele momento, nos anos 60, tá, pessoal? E os primórdios aí de Jovem Guarda, ou como chamavam também o movimento no seu começo, o Iê Iê Iê, tá? Iê 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 em alusão aos Beatles, as músicas dos Beatles lá, o She Loves You, Yeah, Yeah, Yeah. Então no Brasil ficou conhecido também a Jovem Guarda como Yeah, Yeah, Yeah. E como se deu os primórdios aí, tá? No final dos anos 50 e início dos 60, já falei sobre Tony e Celi Campelo, eles eram uma dupla. Aí nos anos 60, acho que é mais ou menos em 1961 ou 62, a Celi Campelo deixou a carreira musical porque ela se casou. E lhe serei fiel. Que Deus me ajude. Então ela quis deixar a carreira musical para se dedicar à família e tal. Mas aí nesse cenário que Celi Campelo estava deixando, estavam surgindo rapazes vindos de um bairro do Rio de Janeiro, da Tijuca, tá? Então, surgiram os rapazes tijucanos aí, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Tim Maia, ou Tião das Marmitas, como ele era conhecido no bairro, que era o Tim Maia, tá? A família do Tim Maia cozinhava e distribuía marmitas numa região aí no bairro da Tijuca. E nessa época, início dos anos 60, Roberto Carlos, ele veio de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, para tentar carreira musical no Rio de Janeiro, tá? E foi nesse contexto aí que Roberto Carlos conheceu Erasmo Carlos, que já tinha amizade com o Tim Maia, aí no bairro da Tijuca. E fora eles, também Jorge Benjor, conhecido como Babulina, tá? Da música, o apelido do Jorge Benjor era Babulina, em alusão à música Bebop Lula, do Elvis Presley, acho que aquela Bebop Lula, she's my baby, Bebop Lula, she's my baby. Eu quero aplausos mais alto. Aí ficou o apelido do Jorge Benjor, assim, né? Nessa época de juventude, aí o apelido dele era Babulina, que eles deram um apelido para ele, tá? O trio aí, o Roberto, Erasmo e Tim Maia,
eles decidiram formar uma banda chamada Sputniks. Eles tentaram a apresentação, tá, gente? No programa do Carlos Imperial. Nessa época, Carlos Imperial ele já tinha um programa chamado Clube do Rock, tá? Carlos Imperial ele foi um produtor, apresentador, ele fazia um monte de coisa, compositor, ele era um multiartista que impulsionou a carreira do Roberto Carlos e do Erasmo, tá? Além também depois a carreira do Tim Maia, depois que o Tim Maia voltou dos Estados Unidos, tá? Mas a princípio, aí no início dos anos 60, Carlos Imperial, que também era de Cachoeiro do Itapemirim, assim como o Roberto Carlos, ele tinha um programa na TV Tupi chamado Clube do Rock. Era o programa na TV e no rádio, tá? O Clube do Rock. Bom, no Clube do Rock, não sei exatamente se os Sputniks chegaram a se apresentar, tá? Mas o Carlos Imperial, ele ficou bastante interessado individualmente no Roberto Carlos e no Erasmo Carlos, e nem tanto no Tim Maia, tá? Carlos Imperial, então, ajudou a impulsionar a carreira de Roberto e de Erasmo individualmente. Os dois nunca formaram dupla ou fizeram parte de outra banda. Individualmente, cada um tinha a sua carreira, que foi ajudada aí por Carlos Imperial. Tim Maia se sentiu preterido, né? O Tim Maia se sentiu excluído. Roberto Carlos. Esse rapaz eu lancei ele. Eu lancei ele quando ele chegou de Cachoeiro de Itapemirim. Ele não fala mais comigo. Ele já era uma pessoa pistola, que Tim Maia não era uma pessoa de levar desaforo para casa. Ele brigou com o Carlos Imperial, e eu até entendo, assim, porque o Tim Maia brigou. Poxa, Tim Maia, ele era um rapaz negro, né? Tim Maia, ele era um rapaz negro e tá aí na cara o racismo, o preconceito escancarado. Eu não aceito! Porque, para o Carlos Imperial, Tim Maia não tinha o apelo visual que tinha Roberto Carlos. Assim, Roberto Carlos nem é bonito, gente, eu não acho. Toda natural, eu sou bonita pra caramba! Roberto Carlos não era bonito nem na juventude, nem agora, nunca achei Roberto Carlos bonito, mas Carlos Imperial achava que Roberto Carlos poderia ter uma carreira melhor, uma carreira brilhante, que ele era a cara do rock and roll naquele momento, não só o Roberto Carlos, mas também como o Erasmo Carlos, tá? Tim Maia ficou pistola, os Sputniks se desfizeram, e nessa época aí dos anos 60, início dos anos 60, Tim Maia conseguiu uma bolsa para estudar inglês nos Estados Unidos e passou boa parte dos anos 60 fora do Brasil, lá nos Estados Unidos. E cabe outro vídeo aí do canal Oi 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 falando sobre Tim Maia, né? Vamos falar sobre a carreira de Tim Maia aí futuramente num vídeo do canal. Bom, a carreira individual de Roberto e de Erasmo tava tudo bem. Bom, e continuando o vídeo, aí Roberto, Erasmo e também aí Vanderleia começaram a fazer sucesso com o Iê, 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 tá? As músicas da Jovem Guarda, o rock balada. Muitos músicos, eles faziam versões de músicas americanas ou de músicas dos Beatles, tá? Faziam versões de músicas da gringa. Depois começaram a compor as próprias músicas. E assim foi crescendo o movimento aí na Jovem Guarda, ou Iê, 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 como eram chamados na época, tá?
a Jovem Guarda surgiu em sintonia aí, juntamente com a Beatlemania. E como surgiu o programa da Jovem Guarda na TV Record nos anos 60? Bom, nessa época aí, 1965, a TV Record, ela transmitia, se não me engano, o Campeonato Brasileiro, tá? E eles deixaram de transmitir, não sei se por quebra de contrato, alguma coisa contratual. Bom, não iam exibir o Campeonato Brasileiro mais aquele ano. Que merda, hein? Sabia não? E o que colocar, assim, o que a gente vai colocar no lugar do futebol? Quem assiste? Quem assiste, Dona Xepa? Quem assiste? Quem assiste? Bom, nessa época aí, a TV Record, ela era forte em shows musicais, em programas musicais. Nessa época, a TV Record já tinha o programa Fino da Bossa, que era apresentado por Elis Regina e Jair Rodrigues, onde medalhões da MPB, da Bossa Nova, do samba, eles iam se apresentar no programa Fino da Bossa. Se não me engano, era de domingo também o programa. Aí, o pessoal lá da TV Record falou assim, bom, já temos aí o Fino da Bossa, e por que não um programa aí para a juventude? Nós temos aí vários cantores do Iê, 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 a gente podia reunir essa turma aí para fazer um programa deles, né? O alvo, como alvo aí a juventude que não tinha um programa para chamar de seu naquela época. Então, os produtores da TV Record falaram assim, ok, o presidente, o produtor, os produtores lá da TV Record, a gente pode fazer esse programa aí para a juventude. Acho ótimo. Acho ótimo ter um programa aí para os jovens, para o rock do Iê, Iê, Iê. Vamos falar aí com os cantores aí do Iê, 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 para saber se eles topam. E foi assim, tá? E toparam. Então o programa ele ia ser apresentado por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia. E iam lá, todos os cantores do Iê, Iê, Jovem Guarda, eles iam se apresentar aos domingos, tá? Ficou combinado assim. Até então, o programa não tinha um nome, mas que nome dá para esse programa aí do pessoal do Iê, Iê, Iê? Até que alguém da produção desse programa deu a ideia do nome Jovem Guarda. A gente pode chamar um programa de Jovem Guarda, o que vocês acham? Oh, legal, Jovem Guarda, tudo a ver, juventude, Jovem Guarda, ficou o nome Jovem Guarda. Mas da onde vem o nome Jovem Guarda, tá? Curiosamente, o nome Jovem Guarda vem de uma frase do Lenin. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Sim, Lenin, aquele lá, o comunista. Fique tudo mais lá pro inferno. O Lenin, lá durante a Revolução Russa, um pouco depois da Revolução Russa, já a Rússia como União Soviética, ele falou num discurso, tá? Que o futuro pertence à Jovem Guarda, porque a velha está ultrapassada, camaradas. Então, foi esse o discurso que o Lenin fez lá para a população e citou o Jovem Guarda, tá? Então, o nome da Jovem Guarda vem de um discurso do Vladimir Lenin, tá, gente? A Jovem Guarda em si, como movimento, nos anos 60, tá? Foi um movimento comportamental do rock, vamos dizer assim, um movimento comportamental do rock and roll, tá? Na maneira de se vestir, em gírias também, tá? Gírias daquela época que tinha bicho, brasa mora,
broto para garotas bonitas, pão para garotos bonitos. Você, Papai Noel, gosta mais do quê? Do cacetinho. Carango era o carro, tá? Então, foi um movimento comportamental e também de gíria, né? Uma coisa mais assim social, vamos dizer assim, de modas, mini saias, botinha, calça mais apertada, os rapazes mais cabeludos, enfim, roupas mais coloridas, tá? Foi um movimento de comportamento, tá? Mais de comportamento, de moda, não tinha um apelo político, tá? E alguns jovens universitários não gostavam desse movimento da Jovem Guarda justamente pela falta do apelo político. Então eles consideravam as músicas da Jovem Guarda alienantes, alienação, porque não tinha esse apelo político, já que nos anos 60 aí, o Brasil estava passando pela ditadura militar. Então, algumas músicas também da Bossa Nova considerada uma coisa leve, uma coisa soft, vamos dizer aí, alguns músicos eles começaram a cantar músicas de protesto. Essas músicas de protesto estavam mais alinhadas com os jovens universitários, né? Os jovens que frequentavam as universidades naquela época. E eles pegavam e eles criticavam, né, o pessoal da Jovem Guarda por achar que era um movimento alienante, música americana. Iraque and Saudi Africa. Mas, assim, o movimento da Jovem Guarda foi um movimento que foi bastante significativo naquela época aí, nos anos 60. Lembrando que foi o início do programa da Jovem Guarda foi em 1965, tá? E quem era quem aí na Jovem Guarda, tá? De cantores masculinos, cantores solo, nós tínhamos, além do Roberto e do Erasmo, a gente tinha Vanderlei Cardoso, a gente tinha Gerry Adriane, Rony Cordi, Eduardo Araújo, Sérgio Reis, tinha, já falei aqui, né, Vanderlei Cardoso, Gerry Adriane, tinha o Demetrius, tá? E tinha Bob de Carlo também, o Ronivon também, parte da Jovem Guarda. Isso significa que sou gay? Significa. Ele era o príncipe da Jovem Guarda, tinha o programa do Ronivon, o Pequeno Mundo de Ronivon, não lembro se na TV Excelsior ou na TV Record. Ele tinha o programa O Pequeno Mundo de Ronivon, onde os mutantes iniciaram a carreira no programa lá do Ronivon. Também todos esses cantores solo aí da Jovem Guarda. Nós tínhamos também bandas e duplas, tá? As bandas que faziam parte da Jovem Guarda eram os Fevers, Os Incríveis, The Jordans, Golden Boys e Renato e seus Blue Caps, tá? Duplas. De duplas, nós tínhamos Leno e Lilian, os Vips e Deno e Dino, tá? Na Jovem Guarda. Cantoras. Teve espaço também para as cantoras, tá? Das cantoras da Jovem Guarda, tivemos Vanderleia, Ternurinha, Martinha, Valdirene, nós tivemos Rosemary, Meire Pavão, Vanusa, e acho que foram essas, tá? Bom, o programa da Jovem Guarda durou de 65 até 1968, tá? Em 1968, a Jovem Guarda começou a ter uma queda, assim, uma decaída, tá?
Porra, cuidado! Os fatores que contribuíram aí para o fim da Jovem Guarda. Bom, um deles dizem, tá, que Roberto Carlos estava ficando velho já para ser ídolo da juventude, isso para os idos de 1968. Bom, diziam os produtores aí que Roberto Carlos estava ficando velho para ser ídolo da juventude. Na época ele estava aí mais ou menos com 27 anos. E o fato é que sim, acho que nessa época Roberto Carlos, ainda mais depois que ele participou do Festival de São Remo, lá na Itália, inclusive ele ganhou o festival com a música Canzone per te. Ele estava buscando uma sonoridade mais pautada no soul, na soul music, do estilo assim da Aretha Franklin, do Otis Redding, que faziam um sucesso na época, na soul music americana. Então ele estava buscando mais, assim, sem sair da linha romântica, ele estava buscando essa sonoridade mais soul. Então, essa época também que ele estava buscando esse tipo de sonoridade, foi a época que também começou a surgir filme para ele fazer lá. Ele fez um filme, o primeiro, Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, entre 1967 e 68, ele fez esse filme. E isso culminou também com a saída do Roberto Carlos do programa da Jovem Guarda, tá? Ele saiu do programa da Jovem Guarda e ficou só a Vanderleia e o Erasmo Carlos. Só que os dois, eles não conseguiram segurar a ponta do programa, que tinha muita falha de produção, tá? O Peppa Blue! Como é que foi, Blue? Eu nem Para de rir. Muita gente no palco, talvez problema de som. Os outros músicos começaram a ficar desinteressados em participar do programa. Então, isso também culminou com o término do programa, tá? Paulo Machado de Carvalho, que era o presidente da Record naquela época, ele decidiu terminar com o programa e um pouco antes do término definitivo do programa, aconteceu um incêndio no Teatro da Record. Aí a produção teve que ser transferida para o Teatro Paramount. Então parece que os dois últimos programas da Jovem Guarda, eles foram produzidos no Teatro Paramount, tá? Ali o Paramount existe até hoje com outro nome, e fica ali no começo da Brigadeiro Luiz Antônio, tá? E outro fator também que culminou aí pro final desse movimento da Jovem Guarda, foi a mudança de estilo do rock and roll, tá? O próprio rock and roll, ele mudou de cara durante os anos 60. nas suas mãos. Novo cabelo. Deixa eu ficar um pouco aqui na minha, já vou ver o que eu faço. Pensar. Então o rock balada, ele passou a ficar um rock mais contestador, mais psicodélico, tá? Se no âmbito Brasil a gente tinha a ditadura militar, no âmbito mundial tinha a Guerra do Vietnã. Então muitas bandas começaram a fazer letras contra a Guerra do Vietnã, bandas de fora do Brasil, tá? O rock passou a ter uma cara mais psicodélica. Eu sou hippie, não vou trabalhar! Isso a gente vê no álbum do Sgt. Peppers, que é uma proposta totalmente diferente dos outros álbuns dos Beatles. Bandas, por exemplo, como The Doors,
eles já surgiram, né, como uma banda de rock mais psicodélica lá nos Estados Unidos. Eles já surgiram permeados aí por esse psicodelismo, não tinham baladas românticas, a banda The Doors. Então o rock ele passou por essa modificação e a Jovem Guarda foi ficando para trás, né? Eu saí correndo, deixei tudo para trás. Aquelas baladas românticas já não cabia mais ali nesse universo do rock contestador e do rock psicodélico. Então ficou para trás. A própria Jovem Guarda se tornou a velha e ultrapassada que o Lenin falava lá no discurso dele. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. Então, os músicos da Jovem Guarda não conseguiram acompanhar esse novo rock and roll que surgiu aí do meio para o final da década de 60. E o que aconteceu, né? Muitos dos músicos da Jovem Guarda, que faziam parte da Jovem Guarda, eles continuaram nesse estilo romântico, tá? Esse estilo romântico, de música romântica, deu surgimento para o brega romântico dos anos 70, aí com cantores como Odair José, o Fernando Mendes, o Reginaldo Rossi, tá? Enfim, e surgiu a Diana, e surgiu esse brega romântico. Outros foram pro lado mais do sertanejo, como o Sérgio Reis, o Eduardo Araújo, tá? E a Jovem Guarda acabou. O movimento da Jovem Guarda acabou, cada um foi tomando o seu rumo. Por exemplo, Vanderlei Cardoso foi para o programa dos Trapalhões, pouco tempo depois, ficou trabalhando com os Trapalhões, e aí foi em 1969 também, já não tinha mais assim nada de movimento da Jovem Guarda. Alguns dizem também que o movimento da Tropicália deu uma ajudada aí também para acabar com o movimento da Jovem Guarda. Não, você é burro, cara, que loucura. O movimento, acho que acabou mesmo por si só, por não ter acompanhado as mudanças dentro do próprio rock and roll, tá, gente? Acho que foi muito por isso também, e também porque Roberto Carlos decidiu um outro rumo na carreira dele. Então isso, de certa forma, aí, abalou a Jovem Guarda, tá? E foi isso, né, pessoal? Como o movimento foi um movimento importante, assim, para a juventude, foi o primeiro movimento, né, de juventude no Brasil, que teve influências na moda, influências na língua portuguesa, nas gírias, né? Foi essa influência da Jovem Guarda na época aí. Alguns torciam o nariz, outros gostavam, e foi um movimento que aconteceu nos anos 60 no Brasil. Bom, para o próximo vídeo eu vou falar sobre mortes trágicas de artistas aí do rock, mortes trágicas, inesperadas. Vou falar sobre essas mortes, diferente da maldição dos 27 anos, que eu falei o ano passado. Eu vou falar dessas mortes trágicas aí no mundo do rock, tá? Então esse é o tema para fechar aí o mês do rock do canal Oi Oi Oi, tá? E eu vou pedir aqui novamente para vocês se inscreverem no canal, dá like, dislike, deixa comentários, ativa o sininho de notificação, tá, gente? Assim, cada vídeo novo
vocês ficam sabendo quando vai ao ar. E temos lá o @canal Oioioi no Instagram, tá? E é isso daí. Um beijo pra vocês. Fui!